tudo bem? Meu nome é Felipe, sou aluno da Univesp, pelo curso de Engenharia de Computação. Estamos cursando a disciplina de Projeto Integrador 5 e nessa disciplina nos foi entregue como temática para a aplicação ferramentas computacionais para laboratórios de cursos de engenharia. Com tal temática, nos foi entregue como objetivo a construção de um software para ajudar a nós e a todos os demais alunos dos cursos de engenharia, assim como de tantos outros cursos. Sendo assim, nosso software será aplicado e denominado na área de Química com o nome de Projeto Química e Você. Ele irá trazer todo o conteúdo de informações sobre elementos químicos montados em uma tabela periódica, tal como dados importantes sobre a química no nosso cotidiano e de uma forma geral. Desejo a todos um bom vídeo. Olá pessoal, meu nome é Daiane Aparecida Salles Navarro e meu RA é 1802967. Estou aqui para apresentar para vocês o nosso projeto integrador, Química e Você. Eu estou aqui para falar dos seguintes temas, Introdução e os problemas e objetivos, tá? A nossa introdução, ela é bem focada na área de engenharia, tá? Nas áreas distintas de engenharia que tem. Nota-se que é necessário algum tipo de software ou alguma coisa parecida para que as pessoas tenham fácil acesso, ainda mais dessa forma que nós estamos trabalhando hoje, em meio à pandemia. Então, nós resolvemos fazer uma ferramenta cujo ela facilite o estudo das pessoas e que consiga chegar até essa ferramenta que ela seja eficaz, Porque são 118 elementos químicos e nós fizemos de uma maneira que seja eficaz. É simples, mas é eficaz. E também, o problema que nós encontramos foi que no processo de ensino e aprendizagem, os métodos tradicionais, fica muito difícil a gente chegar até... Dessa forma, a gente não vai ter dificuldade na visualização, porque tá simples, mas tá visível e muito bem montado. Olá, meu nome é Rogério Momesso. Eu vou falar um pouquinho sobre o átomo. O átomo é o formador da matéria. A matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa. A ideia de átomo surgiu na Grécia Antiga, com Demócrito e Leucipo. Os modelos atômicos, para explicar os vários fenômenos químicos, tiveram uma evolução ao longo do tempo. O atual é o modelo da nuvem de elétrons, mas o mais usado para explicar, principalmente a nível de ensino médio, é o modelo de Thomson-Bohr. O átomo é constituído de núcleo e eletrosfera. No núcleo temos os prótons e os nêutrons, na eletrosfera os elétrons. Os prótons possuem carga elétrica positiva e os elétrons carga elétrica negativa. E os nêutrons não possuem carga elétrica. A parte do núcleo é o que fornece a parte mais concentrada e é o que dá o peso ao átomo. Molécula é uma entidade eletricamente neutra, composta por dois ou mais átomos do mesmo elemento ou elementos diferentes, unidos por uma ligação química covalente. Na química orgânica e bioquímica, o termo molécula às vezes também identifica íons poliatômicos, enquanto na teoria cinética dos gases é frequentemente usado para cada partícula gasosa, independentemente de sua composição. Com essa definição, mesmo os átomos individuais da família dos gases nobres podem ser considerados moléculas. Uma molécula pode ser composta por múltiplos átomos de um único elemento químico ou átomos de diferentes elementos. As famílias de moléculas formadas pelos mesmos átomos dispostos de maneira diferente no espaço são chamados isômeros, e o arranjo afeta as propriedades físicas das substâncias. Ligação covalente é um tipo de ligação química que ocorre quando os átomos compartilham os elétrons entre si, de forma que ambos se tornam estáveis, e não há transferência de elétrons de um átomo para o outro. Geralmente, a ligação covalente ocorre nos elementos químicos, que possuem de 4 a 7 elétrons em sua camada de valência, sendo mais comum ocorrer esse tipo de ligação entre elementos não metálicos, mas há casos em que ocorre essa ligação entre metais
e a metais. Sou Elizabeth e vou falar sobre os elementos químicos. Os elementos químicos são agrupados em 4 grupos segundo suas propriedades físicas e químicas. Os metais possuem a maior parte da tabela. Alguns exemplos: prata, ouro, cobre, zinco, ferro, alumínio, platina, entre outros. Suas principais propriedades são: brilho metálico, são sólidos, com exceção do mercúrio, que é líquido em temperatura ambiente, conduzem corrente elétrica e calor, são maleáveis, são dúcteis, têm tendência de perder elétrons e formar cátions. Os ametais: carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre, selênio, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. São as principais propriedades. Não possuem brilho, não conduzem eletricidade, não conduzem calor, fragmentam-se, têm a tendência de ganhar elétrons e formar ânions. Os semimetais: boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Possuem propriedades intermediárias aos metais e aos metais. Apresentam brilhos metálicos, pouca condução de eletricidade e fragmentam-se. Os gases nobres: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, possuem como principal característica a inércia química. O hidrogênio é diferente de qualquer outro elemento químico, pois não se enquadra em nenhum dos grupos. Na maioria das tabelas, ele vem na família 1, metais alcalinos, porque possui apenas um elétron na camada de valência. Olá, sou a Karina. A finalidade da criação da tabela periódica foi o agrupamento dos elementos de acordo com suas propriedades químicas e físicas parecidas. É um instrumento onde temos todos os elementos conhecidos: metais, não metais, gases nobres, semimetais, organizados em uma tabela, com colunas verticais e horizontais. Sua função é organizar os elementos químicos de acordo com suas propriedades. Olá, meu nome é Fábio. O projeto integrador desse semestre exige um software. Esse software foi desenvolvido utilizando o banco de dados Oracle e um framework de desenvolvimento rápido chamado Oracle Application Express. O resultado foi disponibilizado em um site alocado na nuvem Amazon, e o resultado é o funcionamento descrito a seguir. Dada a URL, então entra-se no site, onde, quando o aplicativo está configurado para poder permitir a edição, é possível editar um elemento, alterar seu nome, excluir esse elemento e incluir ele novamente. Então, quando o aplicativo está configurado para o modo de exibição, ao clicar no elemento, nós vamos ver somente a página de exibição de cada elemento. Aqui temos a apresentação do elemento ferro, conforme a Wikipedia, onde todos os elementos apontam. Então, quando clicados, são exibidos suas características. Olá pessoal, meu nome é Leandro
Rodrigo Carpiné. A conclusão desse trabalho se resume a criar ferramentas e demonstrar o uso da tecnologia no auxílio ao professor, principalmente pensando nos tempos de Covid-19, onde o uso das tecnologias, principalmente as computacionais, é primordial no auxílio ao aprendizado. Nunca pensamos em substituir o professor, mas proporcionar ferramentas que auxiliem no aprendizado e auxiliem o professor no ensino à distância, que está sendo cada vez mais utilizado devido a essa pandemia da Covid-19. Adotamos aí um exemplo de disciplina, pegamos a questão da química e esmiuçamos e criamos um site onde o professor pode fazer uso, auxiliando no seu processo de aprendizagem. E com isso encerramos o nosso trabalho por aqui, pessoal. Até breve.